Boa noite a todos. Está. A mim, chamada, hein? Presente. Arthur. Bianca. Presente. Daniel. Presente. Eduardo. Elifal. Presente. Érica. Presente. Erivan. Felipe. Gustavo Almeida. Gustavo Pereira. Presente. Yamara. Presente. João Pedro. Isso aqui já desistiu. Caroline. Presente. Caroline. Presente. Leonardo. Leonardo mandou que tá presente aqui no chat. Maria Alice. Mariana. Marlon. Professor, o Marlon acabou de sair, mas ele estava online. Ó, o Gustavo Almeida Pinheiro também acabou de chegar, ó. Se quiser dar um cliquezinho. Aí. Tá. Agora ficou bonito. O Marlon estava aí? Sim, ele estava. Antes de eu chamar ele, eu não sei se a internet dele caiu, saiu aqui. Tá, vamos só aguardar. Vou deixar aqui, qualquer coisa eu tiro. Maísa. Presente. Patrick. Renan. Professor, Saiam. Oi. coloquei Eduardo. Cheguei agora. Calma, gente. Calma. Renan não. Sayonara. Aqui. Vinícius. Vitória. Presente. E o William. Presente. Muito bem. Acabando, hein? Tem mais 2 semanas, né? Mais 2 semanas, porque aqui é nossa P2. É aqui a segunda chamada. Acho que é isso. Mais 2 semaninhas. Muito bem. Vamos continuar a aula. Olha só, pessoal. Hoje eu vou continuar o assunto da aula passada, que era a respeito sobre as forças, as leis de Newton, né? E vou introduzir algumas outras forças especiais. Eu já cheguei a comentar na aula passada, que era o atrito,
Então, hoje vamos trabalhar mais com esse tipo de força, porque na prática, né, em nossas aplicações, no dia a dia, o atrito está presente. E depois, eu vou separar uma aula, provavelmente a aula anterior à prova, só para fazer exercício, né? Então, assim, vou pegar uma aula aí, vou resolver aqui um monte de exercícios, né? Uns 10 por aí, para que vocês peguem mais experiência. Mas isso não impede que vocês vão fazendo os exercícios. Quanto mais fizerem, melhor. Entendeu? Então tem que praticar. Vinícius, está presente, ok. Não sei se eu já fechei. Já fechei. Você chegou agora ou já estava aí, Vinícius? Se estava, eu dei presença. Então, não sei. E por que você não falou? Não dá Tava pra eu ver. jantando, tadinho. Não dá para eu ver quando eu estou apresentando, mas se preocupa não, que uma faltinha aí depois eu tiro. Me lembra aí na próxima aula, quando eu estiver fazendo a chamada. Entenderam? Então, façam os exercícios. Eu passei lá no SEI, ou fui lá no grupo, né, uma lista. Então, vão tentando fazer, vão pegar o livro, vão estudando, porque é assim que vai aprender na física. Ok? Então, hoje, vamos... Acho que é o capítulo 6, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, a gente tinha, né, introduzido força e movimento. Foram vistas as leis de Newton. Algumas forças especiais, tipo a gravitacional, né, e a... Qual foi a outra força? A gravitacional, que a gente trabalhou. Acho que foi a força gravitacional. Força peso, né? E agora eu vou introduzir o atrito, beleza? É o capítulo 6 do livro do Halliday. O livro está aqui em cima, ó, Fundamentos de Física, Mecânica, volume 1, do autor Halliday. Cadê o autor aqui? Halliday e Resnick. Então, aqui os objetivos da aula de hoje, né? O que vocês devem aprender ou saber, pelo menos a diferença entre o atrito estático e o atrito cinético, né? Então, já dá para observar aí que atrito, né, tem dois tipos, né? Eu vou falar daqui a pouco, tem um atrito estático e tem um atrito cinético. Então, nós vamos, ao final dessa aula, né, ser capazes de determinar o módulo, a orientação, né, de uma força de atrito. E, no caso de objetos em planos horizontais, verticais ou inclinados, em situações que envolvam forças de atrito, desenhar diagramas de corpo livre e aplicar a segunda lei de Newton, que é o que a gente vem trabalhando bastante com a segunda lei de Newton, que é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. Ok? São os objetivos da aula de hoje. Pois bem, então as forças de atrito, pessoal, elas são necessárias para quê? Né? Sem elas, por exemplo, a gente não conseguiria levantar objetos, caminhar, andar de bicicleta, andar de automóvel. Ficaria uma coisa bem estranha, porque não ia ter o atrito e, no caso de uma bicicleta ou de um automóvel, o pneu ia ficar lá patinando e não ia conseguir sair do chão, porque não ia ter atração, né? Não ia ter aquele torque necessário que a força de atrito causa. Escrever com lápis, pregar pregos, apertar parafusos, etc. Tem várias coisas, né? Então, tudo que você pensar aí e observar e olhar na natureza vai ter o atrito presente. O atrito, o próprio ar,
né? O ar que está presente no nosso ambiente é uma força de atrito. Imagine um carro e numa velocidade X, além do atrito com o asfalto, né, com a pista que os pneus têm, o vento contrário também produz uma força de atrito. Beleza. Porém, a gente tem que tentar reduzir esse atrito, né? Por quê? Porque muitos motores, principalmente, né? Com a redução desse atrito, eu consigo aumentar a eficiência desses motores. Com relação aos carros, aos automóveis, eu consigo reduzir o consumo. Isso por quê? Porque grande parte do combustível ele é utilizado para vencer aquela lei de inércia, o primeiro momento, né, para vencer essa lei de atrito, essa força de atrito que está presente. Então, logo na partida do automóvel, né, para ele se movimentar, como vocês vão ver aí, a força de atrito ela é bem alta. Vencido essa força, aí o automóvel começa a deslocar, aí essa força diminui, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. E com isso a gente consegue melhorar o desempenho de vários motores, principalmente, né? Ou objetos que dependam dessa força de atrito para se movimentar. Muito bem. Só algumas questões teóricas para que vocês percebam a necessidade e a importância da força de atrito. Então, para isso, está listado aqui 3 experimentos que com eles vai ficar bem claro essa força de atrito. Bora lá para o primeiro. Imagine um livro sobre uma mesa e você dá um empurrão momentâneo nesse livro. Olha só, está um livro parado aqui numa mesa, eu dou um empurrão nesse livro. O que acontece? O livro vai se movimentar, né? Devido a essa força que eu apliquei com esse empurrão, o livro vai ter um pequeno deslocamento, vai ter esse movimento, vai ter uma pequena aceleração, né? Vai ter esse movimento, e ele vai parar. Concorda? Eu empurrei, deixei de aplicar a força, o que vai acontecer? O livro vai se movimentar, mas ele vai parar. E por que ele vai parar? Por causa da força de atrito. Que ela sempre vai ser paralela à superfície e oposta ao sentido de movimento. Então, se o livro está se movimentando para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda, ok? Sempre no sentido oposto, mas sempre também paralela à superfície. Muito bem. O segundo experimento consiste em quê? Esse mesmo livro sobre a mesa, mas em vez de você só aplicar uma força, você vai aplicar a força e soltar, né? Não, você vai continuar aplicando essa força, ok? Nesse livro, de modo que o livro sofra uma aceleração, uma pequena aceleração só para se deslocar, e depois você mantém uma velocidade constante. Beleza? Então, esse segundo experimento consiste em você dar um empurrão no livro e aplicar uma força de modo que esse livro se movimente e fique com uma velocidade constante. Então, o livro está sempre se movendo, mas com velocidade constante. Mesmo assim, existe uma força de atrito. Mesmo o livro se movimentando com velocidade constante. Lembre-se, velocidade constante, de acordo com o que a gente já estudou, a aceleração ela é nula. Ok? Ela é nula. Ela sendo nula, as forças atuantes nesse sistema, no caso do livro e a mesa, elas entram em equilíbrio, a força resultante é nula.
Portanto, a força que eu estou aplicando para manter o livro com velocidade constante, vamos supor que seja para a direita, vai equivaler à força de atrito que está para o lado contrário, para o lado esquerdo. Beleza? Porque a força de atrito vai sempre contrário ao movimento do objeto. Pode ser uma rampa, onde um objeto está deslizando para baixo, o atrito vai ser para cima. A orientação, o sentido vai ser sempre contrário ao movimento. Ok? Terceiro experimento, pessoal, é para a gente ver aqui a diferença e ver que tem, são presentes dois tipos de atritos. Então, imagine no chão um caixote pesado, né? Uma caixa bem pesada. Você tenta mover essa caixa com uma pequena força, aplicando uma pequena força. E aí você observa que essa caixa não sai do lugar. Beleza, eu apliquei uma força e eu não consegui romper a inércia desse objeto, ou seja, esse objeto continuou parado. Beleza. O que aconteceu? A força de atrito foi maior do que a força que eu apliquei. Vocês concordam? Por quê? Porque se eu aplico uma força que é maior que a força do atrito, força de atrito, eu consigo movimentar o meu objeto. E como eu não consegui movimentar meu objeto, é porque a força de atrito foi maior. Beleza. Aí, numa segunda etapa, você vai empurrar com mais força. Você vai empurrar com mais força. Olha que eu aumentei a minha força aplicada lá. E o caixote continuou parado. O que isso significa? Que a força de atrito é como se ela tivesse aumentado a sua força. Vocês concordam? Já porque eu aumentei minha força, que era inicial, e mesmo assim eu não consegui movimentar o caixote. É como se o atrito se adequasse, né, aumentando a sua força até chegar num limite máximo, fazendo com que eu não rompesse, eu não conseguisse movimentar esse meu caixote. Tudo bem. Mas o que acontece se eu aplicar uma força maior ainda? Então, se eu aplicar uma força maior ainda, aí sim eu vou conseguir deslizar o meu caixote. Não é? Por quê? Porque a força de atrito ela tem um limiar, ela tem um máximo, uma força máxima, que depende da natureza dos objetos que estão em contato. Então, dependendo disso aí, ela chega num limiar, né, num valor máximo, e se minha força que eu apliquei for maior que esse valor máximo, eu consigo movimentar esse objeto. Beleza? Então, quando a gente chega nesse limite máximo, no limite máximo, então, veja aqui um caixote, eu estou empurrando, eu estou aplicando uma força. Quando eu estou no limiar para fazer esse movimento, na iminência do movimento, ok? Até aí, até a iminência do movimento, a gente vai chamar de força de atrito estático, ok? Então, estático indica uma coisa que está parada, está estática. Então, até o limiar do movimento, essa força máxima aí, você trata como sendo força de atrito estático. Na hora que esse objeto começa a se deslocar, aí a gente vai tratar de força de atrito dinâmico. Beleza? Então, estático é até o momento, a iminência do movimento, então a gente trata como estático, e depois que ele se movimenta, a gente vai chamar de atrito dinâmico, porque mesmo o objeto se movimentando, tem o atrito, né? Como eu já falei, tem o atrito. Ok?
Ok? Entenderam a diferença que eu estou falando aqui, que tem dois tipos de atrito, né? Um estático e um outro dinâmico. Ou na verdade, assim, muitos autores chamam o dinâmico de cinético, beleza? Mas é a mesma coisa. Dinâmico quer dizer movimento e cinético também quer dizer movimento. Então, dá na mesma coisa. As forças de atrito, portanto, elas podem ser desses dois tipos, né? Força de atrito estático, força de atrito cinético ou dinâmico. A força de atrito estático, pessoal, ela mantém os objetos em repouso, ou seja, é essa força que é responsável por manter os objetos parados, ok? Então, se você quiser movimentar um objeto, você tem que vencer essa força, você tem que aplicar uma força maior do que a força de atrito estático, senão o objeto não se movimenta. Essa força, ela pode ter qualquer valor entre 0 newtons e um valor máximo. Aí esse valor máximo aqui vai depender das superfícies de contatos, entendeu? Vai depender do peso também do objeto. Então, daqui a pouco a gente vai aprender a calcular. Mas entendam que ela tem um valor máximo. O estático. Chegando nesse máximo, aí o objeto já começa, se você rompe isso aí, o objeto já começa a se mover. E quando o valor máximo é ultrapassado, é isso que eu estou falando, o equilíbrio é rompido e o objeto começa a deslizar, beleza? Já a força de atrito cinético, ela só está presente quando os objetos estão em movimento. Entendeu? Só existe força de atrito cinético quando os objetos estão se movimentando. Se o objeto está parado, existe força de atrito estático. Então, a força de atrito cinético só age sobre os objetos em movimento, tem apenas um valor, então a gente pode assim, considerar que ela é constante, essa força. A partir do momento que o objeto está se movendo, essa força você pode considerar ela como constante. Já do estático, não. O estático vai variar, né? Ele varia de 0 até um valor máximo. Muito bem. E o atrito cinético, ele é menor que o valor máximo da força de atrito estático. O que é isso? O objeto, ele estando em repouso, e quando você aplica uma força, que você vai aumentando essa força até ultrapassar esse valor máximo, o objeto começa a deslocar. Rompido isso aí, essa inércia, com o movimento do objeto, essa força ela cai. Eu não preciso aplicar essa mesma força máxima, ela decai. Por quê? Porque o objeto já começou a se mover. Então é mais fácil ele deslizar ou se movimentar entre as superfícies, né, de contatos, o bloco se movendo, do que o bloco estando parado para você empurrar do início, ok? Então, por isso que a força de atrito cinética, ela é sempre menor do que o valor máximo da força de atrito estático. Não sei se vocês compreenderam. Olha só, imagine um carro, vocês vão empurrar um carro, você, né? Começa a aplicar a força. Não é difícil para iniciar esse deslocamento? Você aplica uma força, mas depois que o carro começou a se movimentar, vocês não observam que a força vocês podem diminuir de aplicação, assim, você aplica menos força, concorda? Quando o carro já está se movimentando? Não é isso, pessoal? Entenderam ou não? Eu tô entendendo. Sim. Ótimo. Porque assim, um carro tá lá paradão, você vai tentar empurrar, que deu o prego,
Você aplica a força é difícil de romper aquilo ali, mas na hora que você rompe aquele atrito estático, que o carro começa a se movimentar, a força que você vai aplicar já é menor. É isso que está dizendo ali. É isso que está dizendo aqui, que a força de atrito cinética ela é menor do que o máximo da força de atrito estático. Ok? Muito bem. Aqui tem algumas ilustrações, que foi o que eu acabei de explicar aí, mas eu vou passar aqui rapidamente. Vou só dar um zoom aqui para melhorar. Então, imagine aqui, ó, uma caixa que está numa superfície horizontal, onde não tem atrito, já que aqui está dizendo força de atrito é igual a zero. Então, suponha que não tem atrito entre essa superfície e essa caixa. Como essa caixa está parada, não tem movimento aqui na vertical, a força gravitacional, né, que é a força peso, ela é equivalente à força normal, ok? Então, essa força se equilibra com essa força, tendo uma resultante igual a zero. Por que igual a zero? Porque não há movimento dessa caixa aqui na vertical. E também na horizontal. Não está presente nenhuma força na horizontal aqui, por isso que o bloco está paradinho. Ok? Se tivesse atrito, o bloco ou uma outra força, né? Aí já ia ser diferente. Agora, imagina a situação onde eu tenho um atrito, e eu aplico uma força F. Então, eu estou aplicando uma força F nessa direção aqui, ó, para a esquerda. Então, como eu estou aplicando uma força para a esquerda, o que acontece com o meu atrito? É para o lado oposto, não é isso? Que é para esse lado direito. Se eu estou aplicando aqui para a esquerda, o atrito é para o lado direito. Está chamando aqui de FS. Então, nessa situação também não há movimento. Se não há movimento, se esse bloco está parado, é porque essa força que eu estou aplicando para cá, ela está se equilibrando com minha força de atrito. Quer dizer, ainda que eu não consegui romper aquela força máxima do atrito aqui, fazendo com que esse objeto se mova. Ok? Então, como eu ainda não fiz, eu não rompi esse limiar, a força aplicada ela é igual à força de atrito aqui. E a mesma coisa, como não há movimento aqui na vertical, a normal é igual à gravitacional, ou a força peso. Então, mesmo eu aplicando uma força maior, a força aplicada é maior, mas continua a ser equilibrada porque a força de atrito, pela força de atrito. Ó. Por quê? É aquilo que eu expliquei. Eu aumentei a minha força, mas ainda não consegui romper o máximo. Aqui, deixa eu ver se conseguiu. Também não, que está dizendo aqui, eu estou aumentando a força, veja que o módulo está aumentando aqui, ó. E não consegue romper. Olha o que está acontecendo com a força de atrito. A força de atrito também está aumentando, tá vendo? Aqui ela era desse tamanhozinho, ó. Eu aumentei minha força aqui, a força de atrito aumentou. Eu aumentei mais ainda minha força, a força de atrito aumentou mais ainda. Essa força de atrito, ela aumenta até aquele valor máximo que eu falei, para fazer com que o objeto permaneça parado. Você só vai conseguir movimentar esse objeto no momento em que essa sua força for maior do que essa força máxima, do que o maior valor dessa força de atrito estático que pode ter. Aqui, né? Então, nessa situação aqui, ó, observe que a força aplicada agora, ó, tem uma aceleração, tá vendo? Que tem um vetor aceleração para esse sentido aqui, ó. Se eu tenho uma aceleração para cá, quer dizer que esse objeto está se movendo para esse lado, para o lado esquerdo.
Se esse objeto está se movendo para o lado esquerdo, eu consegui agora romper aquela força máxima de atrito estático. Agora, o que vai estar presente não é mais o atrito estático, é a força de atrito cinético, ok? Por quê? Porque o objeto começou a se movimentar. Então, a gente vai chamar aqui essa força aqui, sempre contrária ao movimento, de força de atrito cinético. E observe que como o objeto está se movendo para esse lado de cá, ó, essa força aqui aplicada, ela é maior do que a força de atrito cinético, concorda? Porque essa força tem que ser maior, porque senão eu não consigo movimentar esse bloco para a esquerda. Ela é maior. E, portanto, a força de atrito é menor do que a força aplicada. Beleza, eu consegui movimentar até produzir uma aceleração. Mas para eu manter esse bloco com uma velocidade constante, ou seja, eu estou aplicando uma força, puxando esse bloco, mas eu estou mantendo a velocidade constante. A velocidade do objeto está constante, ela não está variando. Se, olha só, nesse caso aqui daqui, a força foi maior do que a força de atrito, né? Mas quando, né, no momento em que eu deixo o meu objeto se movendo com a velocidade constante, a minha aceleração é nula. E se minha aceleração é nula, pela segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes a aceleração, se eu pegar a massa desse objeto, multiplicar pela aceleração, que é 0, vai dar 0. Significa que a força resultante aqui, neste bloco que está atuando, é 0, é nula. Então, se a força é nula, mesmo esse objeto se movendo aqui para o lado esquerdo, pessoal, isso quer dizer que essa minha força que eu estou aplicando aqui, ela está sendo igual à força de atrito cinética. Ok? Para equilibrar. E aqui, ó, é um gráfico mostrando como a força de atrito age, né? Então, observe aqui é o módulo da força de atrito e aqui é o tempo. Então, no instante 0, você começa a aplicar uma força para mover um determinado objeto. Essa força, a força de atrito vai aumentando seu módulo, ó, vai aumentando o módulo vai aumentando, chegando aqui no limite máximo, não é? Que eu tenho, aqui esse tempo aqui é o início do movimento, é quando o objeto começa a se mover. Então, observe que o módulo da força cai, ó, ele cai e até ele se estabilizar, ele fica assim variando pouca coisa, que a gente pode considerar constante, ó, aproximadamente constante. Então, na parte de movimento, eu trato como atrito cinético, e nessa parte aqui estática, nessa parte de tempo aqui, até na eminência do movimento, eu chamo de estático. Ok? Então, o gráfico, mais ou menos assim, ó, da força de atrito. Ele chega até no limite máximo, depois ele decai e ele fica estabilizado, constante, aproximadamente constante. Muito bem. Do ponto de vista microscópico, né? Então, se a gente pegasse assim essas superfícies de contato e pegasse um microscópio para observar, essas superfícies elas não são regulares, elas têm imperfeições, ó. Aqui imagina uma superfície, eu tenho um bloco em cima, né? Então tem imperfeição, ela não é regular. Se fosse bem regular, bem plana mesmo, isso aí seria um caso, né? Então, por isso que o atrito, ele acontece nos pontos de contato entre as superfícies. Então, às vezes, ó, como vocês estão observando aqui nessa figura B, ó,
não tem contato, então não vai ter atrito. O atrito vai permanecer só onde está tendo contato, ó. Ok? O aumento dessa força normal ao plano de contato, né, se eu aumentar essa força normal, que isso está diretamente ligado ao peso do objeto, aumenta o atrito. Por quê? Porque o número de pontos de contato aumenta. Ok? Ó, é bem assim, ó, porque a força normal ela não está ligada diretamente ao peso, a força gravitacional. Então, se eu aumento a normal, quer dizer que eu aumentei o peso. Se eu aumentei meu peso, o atrito aumenta também. O atrito aumenta também. Então, assim, você já pode até visualizar que a força de atrito ela é proporcional à força normal, que, consequentemente, é ao peso. O deslizamento intermitente, né, produz um som que pode ser desagradável ou melodioso, né? Isso aí é besteira, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o atrito ele aumenta de acordo com a força normal. Que essa força normal, ela também vai estar ligada diretamente ao plano de contato, né? Quanto mais áreas de contato tiver com a superfície, maior também vai ser o atrito. Algumas propriedades do atrito, olha só, se o corpo não se move, é porque a força aplicada e a força de atrito estão em equilíbrio. Isso aí eu já expliquei. Na direção paralela à superfície. Portanto, tem o mesmo módulo, né, e sentidos opostos da força aplicada. É aquilo que eu expliquei lá no começo. Se eu aplico uma força para o lado direito, em um dado objeto, a força de atrito é para o lado esquerdo. Segunda, o módulo dessa força, pessoal, ela tem um valor máximo, como eu falei, isso se tratando de atrito estático. Então, essa força de atrito estático máximo, ela vai ser definida por essa equação aqui, ó, 6.1. Mi, essa letrinha grega se chama Mi, né, que aqui é o coeficiente de atrito estático, μs, eu vou chamar de μs, vezes a força normal, ok? Então, a força de atrito estática máxima, ela é proporcional à força normal aplicada e ao coeficiente de atrito estático. Esse μs é seu coeficiente de atrito estático, que depende da superfície. Beleza? Então, se quiser determinar qual a força máxima, eu preciso determinar esse coeficiente de atrito estático vezes essa força normal. E aí, pessoal, dá para fazer até um experimento para determinar esse coeficiente aí. Esse coeficiente. Então, por exemplo, imagine, você pode pegar em casa uma superfície. Deixa eu ver a câmera aqui para... Aqui no celular. Imagina aqui uma superfície. Aí você põe um objeto aqui em cima. Põe um objeto aqui em cima. E tenta inclinar a sua superfície até o ponto em que o objeto começa a se movimentar. É aquele ponto que você está descobrindo, aquela iminência do movimento. Então, você tenta descobrir qual é o ângulo que esse objeto faz, ok? Com a superfície, com que você pode colocar aqui uma borracha em cima de uma régua, ou de uma tábua.
não sei, qualquer superfície inclinada assim, ó. Você vai aumentando a inclinação. Na hora que você chegar no ponto em que você observa que a borracha ou a moeda começa a se movimentar, esse é o ponto máximo, né? É aquele ponto de equilíbrio. Daí você só vai medir essa altura, você vai medir a altura, que eu quero essa inclinação, né? Eu quero esse ângulo. Você vai medir a altura, você vai medir essa distância, você pode medir através com auxílio de uma régua ou de uma trena, essa distância. Com isso aí eu formo um triângulo retângulo. Eu aplico uma equação que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Que vem dessa equação aqui. Cadê? Que vem dessa equação aqui. E você determina esse coeficiente de atrito estático. É simples de se fazer e vocês podem tentar fazer em casa. Daqui a pouco, quando eu apresentar uma formulazinha aqui, ó, eu volto para aquele exemplo. Ok? Então, a força de atrito estática, ela é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Beleza? Muito bem. Agora, depois que o objeto começa a deslizar, e aí nós vimos que essa força de atrito diminui, não é? E eu vou chamar aqui FK, posso chamar qualquer outra letra, né? Posso chamar F, força de atrito cinético. Ela vai ser definido como μ vezes a normal. Só que o μ agora é diferente. Ó, veja que aqui é μk. Ó, μ é a letra grega, esse K é só para dizer que aqui é o coeficiente de atrito cinético. E o passado aqui, ó, era μs, que era o coeficiente de atrito estático, ok? Então, portanto, vocês já observem que um objeto em contato com a superfície possui dois coeficientes de atritos. Tem o coeficiente de atrito estático, que é o que é para romper, para que o objeto comece a se movimentar, né? Ele deixa o objeto, ele é responsável por manter o objeto parado. E eu tenho o coeficiente de atrito cinético, que é aquele depois que o objeto começa a se movimentar. Beleza? E vejam que esse coeficiente, ele é sempre menor do que o estático, viu? Portanto, a força, reforçando mais uma vez, portanto, a força de atrito cinético, ela vai ser menor do que a força de atrito estático. E aquilo que eu falei, uma coisa importante aqui, que os valores desses coeficientes de atrito são adimensionais. O que é isso? Adimensional é que não possui unidade, né? Já que força é dada em Newton, ó, corta o Newton com Newton, a unidade do μ não tem, ok? E eles devem ser determinados experimentalmente, que é aquilo que eu estava falando. Depois, eu posso até passar como uma atividade para vocês determinarem aí o coeficiente de atrito de um objeto, né? Aí vocês podem pegar uma moeda, podem pegar uma borracha, um carrinho, qualquer que seja o objeto, e uma superfície, e aí vocês vão inclinando essa superfície de forma a fazer com que você descubra exatamente o ponto de movimento, que aí é onde você vai achar esses coeficientes de atritos, né? E aquilo que eu disse, depois que o objeto se move, esse coeficiente ele pode ser considerado constante, ok? E aí ele não vai variar com a velocidade. Muito bem. Uma outra coisa importante também é que essas equações, ó, que envolvem força de atrito, não são vetoriais, viu? É escalar. Elas não são vetoriais. Só as equações, viu, pessoal? As equações.
Obviamente, a força é uma grandeza vetorial. A força de atrito é uma grandeza vetorial, mas as equações não. Só como exemplo aqui, ó, vamos fazer aqui um teste. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou deixar aqui a resposta aqui, até para ficar mais fácil o acompanhamento. Então, olha só, um bloco repousa em um piso, ok? Então, eu tenho um bloco parado em um piso. Letra A. Qual é o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco? Módulo da força de atrito. Tem atrito? Tem. Tem atrito o quê? Atrito estático, né? Por quê? Porque o bloco está parado lá no piso. Se o bloco está parado, não há movimento, indica que a força resultante é nula, pessoal. A força resultante é nula, concorda? Não tem movimento, a força resultante é nula, porque não tem aceleração. Ok? Então, se ela é nula, a força resultante, a força de atrito também ela é nula. Eu não tenho movimento aí. Agora, imagina a letra B. Se uma força horizontal de 5 newtons é aplicado ao bloco. Então, eu tenho um bloco, eu aplico uma força de 5 newtons nesse bloco. Só que o bloco não se move. Qual é o módulo da força de atrito? 5. Por que é 5? Eu apliquei 5 newtons nesse bloco. Olha só, eu apliquei uma força de 5 newtons. Vamos supor que seja para a direita. A força de atrito vai estar do lado oposto, para a esquerda. Não é isso? E como o bloco não se moveu, a força de atrito, para equilibrar isso aí, a força que eu estou aplicando de 5 newtons, a força de atrito foi para 5 newtons também, porque equilibrou, deixou o bloco parado. Entendeu? Então, observe que essa força de atrito, ela vai se ajustando à força que eu estou aplicando ao objeto. Aí, se eu aumentasse essa força para 6 newtons, 10 newtons, e o objeto ainda continuasse parado, é porque a força de atrito está aumentando, compensando a força que eu estou aplicando. Ok? Então, como o objeto não se moveu, essa força não foi capaz ainda de romper aquele limiar. Isso quer dizer que a força de atrito é igual à força aplicada. Letra C. Se o valor máximo dessa força de atrito estático que age sobre o bloco é 10 newtons, olha só, é 10 newtons, a força máxima. O bloco se move se o módulo da força aplicada horizontalmente for aumentado para 8. Eu tenho uma força máxima de atrito aqui que ele está dizendo que é 10. É tipo assim, tem 10 newtons segurando o objeto para um lado. Eu estou aplicando 8 newtons para o outro. O objeto, ele vai se mover ou não? Não. Não é isso? Por quê? Porque eu tenho 10 newtons aplicado por um lado e eu tenho 8 aplicado por outro. Então, como 10 é ainda maior do que essa força que eu estou aplicando, o objeto não vai se mover. O objeto só vai se mover quando, pessoal? Quando essa força for maior do que 10 newtons. Beleza? Aí na letra D. E se o módulo da força for aumentado para 12? Opa! O objeto se move? Agora sim. Por quê? Porque a minha força de atrito máxima é 10. Meu estático foi medido, calculado, 10 newtons. E eu estou aplicando 12 do lado contrário, claro que o objeto vai se movimentar. Ok? Ele vai se movimentar. E ele vai se movimentar com a força resultante de quanto? De 2, ó. Porque se você pegar 12 menos 10, dá 2. 2 newtons. Vai se movimentar tendo uma força resultante de 2 newtons. E aí, sabendo o peso,
desse bloco, você determina a aceleração desse movimento. Na letra E, qual é o módulo da força de atrito no item C? No item C. Olha, eu apliquei uma força de 8, não foi? Uma força de 8. Na letra C, eu não apliquei uma força de 8. O objeto não se mexeu. Continuou parado. Portanto, a minha força de atrito é 8. Se eu aplico uma força de 9 newtons, o objeto não se mexe. Minha força de atrito é igual a 9 newtons. O objeto só vai se mexer, nesse exemplo, quando a força for maior que 10. 10,01 já vai começar a ter um pequeno movimento. Compreendido essa parte teórica disso aqui? Tá no rumo. Bem. Vamos ver outro exemplo. Só pegar uma água aqui, só um minuto. Sequei minha boca. Bora lá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um objeto onde eu vou aplicar uma força, só que agora a força ela não vai ser mais na horizontal. Essa força ela está inclinada, ok? Uma força inclinada, como a gente já viu, com vetores e com outros tipos de forças, essas forças elas produzem componentes no eixo X e no eixo Y, ok? Então, essa força aqui, ó, vou aumentar o zoom aqui, ó. F, formando um ângulo θ com a horizontal, que vocês podem observar melhor aqui na figura B, ó, a força, nesse sentido aqui, ó, em direção, formando esse ângulo θ, vai ter uma componente X para o lado de cá, para o lado direito, e vai ter uma componente Y aqui para baixo, ó, que seria bem aqui, ó. Eu só estou projetando ele aqui para cima, ok? Então, observem que essa força inclinada tem duas componentes. E se vocês observarem o objeto aqui, vamos observar aqui na C, na vertical, quais são as forças presentes aqui na vertical, no eixo Y? Eu tenho aqui para cima a força normal, porque a força normal sempre vai ser perpendicular, voltada aqui para cima. Para baixo eu tenho a força peso ou a força gravitacional, né, que é proveniente do peso desse objeto. Eu tenho a força peso aqui para baixo, ó, ou gravitacional. E eu tenho também a minha componente Y, da minha força aplicada, porque ela está inclinada aqui, ó. Tá vendo? O Fy. Então, se eu analisar só as forças na vertical, aqui, ó, eu tenho o Fn para cima, eu tenho o Fg para baixo, aqui é a força gravitacional ou peso, e aqui eu tenho minha componente Y, proveniente dessa força aplicada. E para manter o equilíbrio, ou seja, para manter esse objeto sem movimento na vertical, eu estou dizendo o seguinte, esse objeto não está se movimentando na vertical. Ele pode até estar se movimentando na horizontal, mas eu estou analisando só verticalmente. Se não está tendo movimento, é porque essa força
está equilibrada com essas duas. Ok? Significa que a força normal aqui, ela é igual ao somatório dessas duas forças. Força gravitacional mais a força da componente Y. Beleza? Agora vamos analisar aqui o eixo horizontal. O eixo horizontal. Quem está chegando agora? Vamos analisar no eixo horizontal. No eixo horizontal, eu tenho minha componente X, ó, que está para cá, né? Ó, minha componente X. E eu tenho do lado sempre contrário à força aplicada, eu tenho a minha força de atrito. Minha força de atrito. Beleza? Que se o objeto está parado, não está tendo movimento na horizontal, significa que essa componente X, porque é a única presente aqui na horizontal, ela vai se equilibrar com a minha força de atrito estático, que é do lado contrário, beleza? Então, a minha Fx vai ser igual ao Fs, que é a minha força de atrito estático. Isso porque eu estou dizendo que o objeto está parado. Claro, se o objeto começar a se movimentar, porque aí vai depender do módulo da aplicação dessa força, significa, se o objeto começar a se movimentar aqui para a direita, significa que essa componente X é maior do que a força de atrito. Conseguiu romper essa força de atrito aqui, né? Para fazer com que esse objeto se locomova, ou se mova para o lado direito ou esquerdo, tanto faz. Muito bem. Então, entendido isso aí, vamos fazer uns 2 exemplos para entender, assim, com números, né? Porque senão fica complicado de ver. Deixa eu pegar aqui no livro. O atrito é o capítulo 6. Só resumindo, força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, e força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. O que muda aqui nas forças de atrito são os coeficientes, viu? Bora lá, vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Isso aí eu acabei de explicar. Isso aí também, expliquei. Propriedades do atrito. Esse teste eu já fiz lá. Pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos entender esse exemplo aqui do livro. Dá um zoom. Este exemplo envolve a aplicação de uma força inclinada em relação à superfície na qual repousa um bloco, o que torna necessário o uso de componentes da força aplicada, que foi esse último caso que eu estava explicando aí para vocês. Então, qual é a maior dificuldade que eu vejo também que os alunos têm? É em separar essas forças de forma correta, ou essas componentes. Primeiro, vocês têm que identificar todas as forças presentes, separar os eixos X e Y. Então, você tendo essa noção, pessoal, foi o que eu trabalhei bem aí até agora, para que vocês saibam identificar quais são as forças que estão atuando. Se você souber fazer essa diferença, separar os eixos, você vai saber aplicar as leis de Newton corretamente. Beleza? Então, o exemplo é com relação a essa figura 6.3a. Deixa eu colocar aqui, cadê? 6.3a, essa daqui, ó, 6.3a. Que foi esse exemplo que eu acabei de citar agora. Eu tenho um objeto com a força inclinada. Essa força, ela não está na horizontal, não, viu?
ela está inclinada, é como se você estivesse puxando aqui, formando esse ângulo aqui com a superfície. Muito bem. Essa força tem um módulo de 12. Deixa eu copiar aqui a figura. Cadê, cara? Não sei se vai ficar melhor, mas... Figurinha essa aqui. Vou até copiar isso aqui. Deixa eu só tirar os dados ali, depois eu... Opa. Depois eu aumento o zoom. Só quero tirar os dados daqui da questão. Eu tenho uma força de módulo 12, tá vendo? Então, essa força aqui, ó, o módulo dela é 12. Deixa eu colocar aqui. F igual a 12 newtons. O bloco tem uma massa de 8 quilogramas. Então, a massa do bloco é de 8 quilogramas. A força faz um ângulo 30 graus, né? Esse θ aqui, ó. Depois eu pego o símbolo ali. θ é igual a 30 graus. Para baixo com a superfície em que o bloco repousa. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície, μs, é 0,7. Aí, depois eu vou pegar ali, eu vou colocar aqui mi estático 0,7 e o mi cinético é 0,4. O bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou permanece em repouso. Então, a pergunta é, eu tenho essa força aqui de 12 newtons, eu vou aplicar essa força, certo? Fazendo esse ângulo aqui de 30. A pergunta, o bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou ele fica parado? O que vocês acham? Bora ver, vamos calcular. Então, e a letra B... qual é o valor do módulo da força de atrito que age sobre esse bloco. Muito bem. Vamos ver aqui algumas coisas. Deixa eu colocar aqui a equação agora. Dois símbolos. Símbolos. Preciso do mi. X. Vamos ver. B. Seria o símbolo aqui. Preciso de um θ. Cadê o θ? Θ. Cadê?
Vou na equação que tem mais fácil. Seria uma equação aqui. Por isso que essa hora é boa você estar trabalhando no quadro que você desenha e acabou, né? Eu desenhava um teta rapidão. Teta igual a 30. Teta é 30. O Mi estático. Mi estático eu vou chamar Mi S. É 0,7. E o Mi cinético, Mi K, igual a 0,4. Ok? Bem, aqui são os dados. Força é igual a 12, massa é 8. Muito bem. Analisando no eixo horizontal aqui, vocês observem que eu tenho essa componente FX, não é isso? Ó, formando esse ângulo θ horizontal. Ó. FX é a componente. Como é que eu calculo FX? Ó? FX vai ser o quê? Vai ser a força vezes o cosseno desse ângulo, não é isso? Foi isso que a gente aprendeu quando foi fazer decomposição lá de vetores. Se você pegar aqui, ó, quem é o cosseno desse ângulo? É sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó. Então, por isso que vai ser Fx, vai ser F vezes cosseno de θ. Então, Fx. Vou dar o zoom aqui, viu? Só um minuto. Vai ser F vezes cosseno de θ. Fx vai ser F cosseno de θ, ok? Então, ó, Fx é a componente que está horizontal, né, para cá. Para o outro lado, eu tenho o quê? Do lado contrário, eu tenho a minha força de atrito. Eu tenho a minha força de atrito, ok? Cadê a pergunta, gente? Foi aqui, não, né? Vou fechar isso aqui. Já esqueci a pergunta. Então, é aplicada essa força. O bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou permanece em repouso. Então, bora lá. Vamos calcular essa componente. Essa componente vai ser quem? Quem é meu F? Né? 12? Vezes cosseno de 30. Fazer essa conta aí, faz aí também na calculadora. Isso vai dar 6, né? Se eu não me engano. Não. Cosseno de 30
vezes 12. Cosseno de 30 vezes 12 dá igual a 10,39 newtons. Então, a força que eu estou aplicando aqui, ó, para cá, na horizontal, é de 10,39. Beleza? 10,39. Que vai ser igual, né? Assim, se o bloco permanecer parado com essa força, vai ser igual à minha força de atrito aqui. Mas aí eu quero saber qual a força de atrito máxima. Qual a força de atrito máxima disso aqui? Então, para calcular a força de atrito máxima, vamos lá, força de atrito máxima. Ele chamou lá no livro, acho que foi de FS, né? É o FS e eu vou botar aqui máximo. Força de atrito estático máximo é igual ao Mi estático, não é isso? Vezes o quê? Vezes a força normal. Vezes a força normal. Então, a força de atrito estática máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Mas quem é minha força normal, gente? Vamos olhar. A força normal, ó, eu olho para onde? A força normal. Eu olho para vertical. E na vertical, não sei se vocês lembram lá, eu tenho três forças presentes. Eu tenho a normal aqui para cima e aqui para baixo eu tenho quem? Eu tenho a força peso ou a gravitacional, não é isso? E eu tenho a minha componente Y ainda da força aplicada. Que é, no livro tá aqui, ó. Eu não sei se vocês... Não, tá bom, deixa lá. Mas vocês lembram? Eu tenho a força normal aqui para cima e eu tenho para baixo a força gravitacional mais a componente Y. Isso quer dizer o quê? Para o objeto ficar estático, não é? A minha força normal, ela tem que ser igual ao quê? Ó? Minha força normal está aqui para cima, ela vai ter que ser igual às duas forças aqui, não é isso? Para equilibrar. Aqui eu tenho a minha força peso, é o peso, mais o Fy, que é a componente Y da força aplicada. Como essa força está inclinada, eu tenho uma componente aqui para baixo, que eu vou chamar de Fy. Eu tenho o meu peso, né, do objeto também, que está aqui para baixo, e eu tenho a minha normal aqui para cima. Então, eu tenho isso aqui, ó, para equilibrar. Se a força normal for igual à força peso mais essa componente Y, o objeto ele não se move na vertical. Ele não se move na vertical. Então, agora vamos só substituir aqui. Quem é a minha força peso, pessoal? Peso. Peso é o quê? Peso a gente já viu que é a massa vezes a gravidade, não é isso? Força peso a gente viu, isso foi a aula passada. Massa vezes gravidade. Componente Y, aí você olha aqui, ó, quem é a componente Y? A X foi igual ao F cosseno de θ. A componente Y agora vai ser o seno, tá vendo? Porque se eu pegar o seno do ângulo, definição de seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, Fy vai ser F vezes o seno do ângulo. Então, Fy vai ser F vezes o seno de θ. Agora eu vou só substituir aqui, ó.
Tem a massa do bloco. 8 quilogramas. Então vai ficar 8 vezes gravidade. Vamos botar 9,8 mesmo. Eu ia botar 10, mas são vezes, viu? É 8 quilogramas vezes 9,8 mais F. Quem é F? É 12, né? 12 vezes seno de 30. O ângulo é 30. Calculadora aí. Vamos lá, deixa eu usar minha calculadora aqui. Me ajuda aí também. Essa minha calculadora do celular é ruim demais. Seno de 30 vezes 12 deu 6. Meu deu 84,4. 9,8 vezes 8 mais 6. 84,4, né? Sim. Newtons. Então, minha força normal deu 84,4 newtons. Para que eu estou calculando a força normal? Porque eu quero calcular a força de atrito máximo, estático, que é dessa fórmula aqui, ó. Vou até trazer para cá, ó. A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito estático, que é quanto? 0,7. Então, aqui eu vou colocar 0,7. E a força normal que eu acabei de calcular aqui, 84,4. Dá esse valor aí. R$ 59,08, não é isso? Sim. Newtons. Então, a força de atrito estático máximo é 59 newtons, aproximadamente. 59 newtons. Então, eu preciso ter uma força de 59 newtons, né, oposta à força de atrito, né, maior do que 59, para começar a se movimentar. Então, bora lá para a pergunta. A pergunta é, eu estou aplicando aqui, ó, 12 newtons. Cadê? Eu estou aplicando aqui 12 newtons. E olha que é inclinado ainda, porque quando eu calculo a componente na horizontal, ela caiu para 6. Então, eu estou aplicando, na verdade, 6 newtons na horizontal. Só que eu preciso de uma força de 59 newtons. Né? Ó, eu estou aplicando, na verdade, Fx é 10, né? Ó, a componente na horizontal aqui, ó, essa componente aqui, ó, que é a que realmente vai fazer o objeto se movimentar aqui para a direita, Fx, tá dando 10,39. Só que a força de atrito, 59 newtons. Tem 59 newtons puxando aqui para trás, ó. O objeto vai se movimentar ou não? Não. Não. Vai permanecer em repouso. Ok? Qual é o valor do módulo da força de atrito? Acabei de calcular aí. Acabei de calcular a máxima, né? 59. 0,08. Então é isso aí, ó. 10, aí ele vai explicar o borogodó todo aí, tudo que eu falei. Força normal é o peso mais a componente, Y, blá, 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 que é a força normal, a força de atrito máxima 59,08. Fx menos isso, tá, 10,4, que foi o que a gente encontrou, né? Aqui, ó, 10,39, que é 10,4. Ok?
a força de atrito para essa força aplicada é 10,4 e a força de atrito máxima é 59. Não é isso? Aqui é a máxima e aqui é a força de atrito que está de acordo com a força que se aplicou. Por hoje só vai dar isso. O senhor fazendo aí parece fácil, mas na hora que a gente vai fazer fica meio difícil. Esse que é o problema, cara. Mas na verdade isso aí é para tudo, gente. Qualquer disciplina tem que ter prática. Se você não fizer praticar mesmo os exercícios, tudo vai ficar complicado. Não deu tempo eu mostrar aqui o que eu queria. Mas, assim, eu quero que vocês dêem uma olhada, como essa disciplina tem 2 créditos aí à distância, eu vou até passar como uma atividade. E aí vocês podem pesquisar aí, podem pesquisar na internet, podem pesquisar em qualquer lugar. Eu quero que vocês façam um experimento em casa para medir o coeficiente, né, de atrito estático de um objeto. Ok? E aí eu já disse mais ou menos como é que vocês vão ter que fazer. Então, o objeto vocês escolhem, pode ser uma moeda, pode ser uma borracha, pode ser um carrinho, pode ser um caixote de madeira, qualquer coisa. O objeto. Aí você escolhe uma superfície, de preferência inclinada. Aí você põe o objeto na pontinha e vai inclinando. Vai inclinando. Isso aqui é uma maneira, viu, gente? Tem outras maneiras também de determinar. Aí por isso que eu quero que vocês pesquisem na internet. Isso é atividade para a próxima aula, viu? Vai valer um pontinho. Vai inclinando. Quando você notar que o objeto vai se mover, você mede essa inclinação. Você vai medir esse ângulo. Para medir esse ângulo, como isso forma um triângulo retângulo, olha só, imaginando aqui, ó, deixa eu só desenhar aqui rápido. Eu já tenho que ir para a minha outra aula que vai começar daqui a pouco. Imagina aqui um triângulo, cadê um triângulo retângulo? Imagina aqui que é a sua superfície, que pode ser uma caixa de papelão, uma tábua, o que for. Você vai botar um objetozinho aqui, né? Não ficou bem não, mas... Peraí. Vou desenhar aqui. É pegar um objeto. Então, essa inclinação aqui, ó, que é o ângulo, tem como você determinar. Como é que você determina esse ângulo? Você fica subindo a sua régua ou qualquer coisa. Quando você vê que é o ponto, você coloca isso aqui bem aqui na extremidade, viu? Bem aqui no pontinho aqui, ó. Eu coloquei aqui, mas tem que ser bem aqui. Quando você vê que vai se movimentar, essa é a posição. Aí você mede essa altura. Você tem também a medição dessa distância, porque é só você pegar uma régua, medir da extremidadezinha aqui do canto, ó, até aqui. Você mede essa distância, você mede essa distância. Se você aplicar aqui a tangente desse ângulo, ó, tangente é quem? É cateto oposto. Então, essa aqui você já tem, sobre cateto adjacente. Você tem a tangente do ângulo. Tangente do ângulo é igual a esse valor sobre esse. Com isso, você tem um ângulo, você tem a inclinação. E o coeficiente de atrito estático está diretamente ligado a esse ângulo, viu? É só dar uma pesquisada aí que você consegue determinar esse ângulo aqui. Só para adiantar, é a tangente do ângulo. Professor, Oi. é para mandar no SEI? É porque assim, eu estou vendo assim como vocês vão fazer, porque
experimento, vocês podem pegar qualquer material em casa. E seria interessante... Como é que ia documentar isso, né? No Word. Tira foto, entendeu? Tira foto. Vai pegando foto. Ó, montei com isso. Ó, peguei, sei lá, uma tábuazinha que eu tinha em casa, um papelão, uma régua, o que for. Aí vai tirando foto. É individual ou em dupla? Pode ser em dupla. Pode ser em dupla. Pega Pode as fazer medições. igual o trabalho anterior, de gravar vídeo? Oi? Pode fazer igual o trabalho anterior, de poder gravar vídeo? Pode também, pode. Vocês que sabem. Aí vocês me mandem o link, se for um vídeo. Beleza? Então é isso aí. O objetivo do experimento, medir, anotem aí, porque vocês vão pesquisar para fazer isso aí. Medir o coeficiente de atrito estático de um objeto. O objeto vocês vão escolher. E a superfície que esse objeto vai fazer contato, também vocês vão escolher. E seria bom, pessoal, vocês, tipo assim, escolher, por exemplo, uma borracha ou uma moeda. Aí calcula e vocês vão ver que os coeficientes de atrito vão ser diferentes. Entendeu? E depende dos objetos. Uma caixotezinha de madeira e outra coisa. Então, vocês vão ver, colocam dois objetos, assim, calcula um, depois calcula o outro. E para notar a diferença, que esses coeficientes, eles mudam de acordo com os objetos. Então, era isso aí. Próxima aula, eu vou tentar fazer uma aula, não sei se eu continuo ainda na teoria, assim, só aplicando as teorias, e depois eu deixo a última aula só de exercícios, ou na aula que vem eu troco, né? Não sei. O que vocês acham melhor? Deixar uma aula antes da prova, não é melhor? Sim. Então, beleza. Então, a aula que vem a gente continua, teoria ainda, né? Um novo assunto, o último. E na outra semana eu faço uma aula só de exercícios. E também passo exercícios para vocês, porque senão não consegue não entende não, como vocês falaram aí. Então, beleza? Boa semana a todos. Professor. Oi. Você vai passar alguma avaliação de outra turma, igual das outras vezes? Uma o quê? Avaliação das outras turmas, para a gente ver como é que é, mais ou menos. Vou. Não, apesar que eu nem tenho, porque estou iniciando essa disciplina agora. Lembrei agora, eu não tenho nada, é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina. Ah, tá. Ok? Falou. Mas eu vou fazer exercícios e minha prova vai ser parecido com os exercícios. Minha prova vai se basear nos exercícios. E com esses exercícios que eu estou resolvendo aí com vocês e que estou passando para vocês também fazerem em casa. Então é isso aí.